Olá, estamos de volta com o programa Sociedade em Ação, dando continuidade no programa anterior, visando o tempo que não foi possível explorar, 6 anos de estudo e dedicação que a Fernanda, nossa convidada, tem se especializado nessa temática, de forma com que ela consiga contribuir na vida das pessoas com a deficiência e seus familiares. E então, dando essa sequência, Fernanda, continuamos então o nosso bate-papo de uma maneira com que a gente possa se aprofundar um pouco mais, né? Nós terminamos o programa anterior falando da contribuição da escola na vida dessas crianças e da família. Como é que é o envolvimento dos professores? Quantos professores têm de fato capacitados para atender essas crianças? Como é que se dá essa vivência dentro da escola? Então, na verdade, a gente for pensar em profissionais capacitados, com formação específica para a área da surdo-cegueira, a gente tem pouco, né? Por exemplo, na escola aqui de Novo Hamburgo, a escola tem buscado muito qualificações, muitos cursos. Então, embora os professores ainda não tenham a formação que talvez pudessem ter, eles estão buscando, né? Então, hoje a gente tem como referência aqui na área a escola Kelly Maisy Machado, né, que está atualmente com a diretora Sandra Baldin na direção. Então, tem sido uma escola muito parceira para desenvolver trabalhos, pesquisas, é onde a gente realmente tem conseguido fazer muitos trabalhos nessa escola, né? Então, tem sido uma grande parceira essa escola aqui. E os professores em si, né? Podemos conversar um pouco com eles também, né? Buscando ter o parecer deles, a opinião, poder expressar os sentimentos até mesmo, né? De como ter uma dedicação mais exclusiva, vamos dizer assim, porque cada um requer uma atenção diferenciada, como você já narrou inicialmente. Vamos neste momento assistir uns vídeos dos depoimentos das professoras que visam ter esse cuidado, e assim como as diretoras das escolas. Nós vamos estar aí mostrando os relatos da escola de Novo Hamburgo e a escola de Pelotas. Vamos assistir? Boa tarde, eu sou a diretora Sandra Baldin da Escola Estadual Especial Kelly Maisy Machado, escola especial para surdos, que este ano completa 29 anos. E desde o ano passado, 2016, nós conseguimos a portaria para trabalhar também com alunos surdos cegos. Essa portaria veio da Secretaria de Educação do Estado e de lá para cá, então, estamos trabalhando e também nos aperfeiçoando e aprendendo junto como trabalhar com essa nova clientela, com esse novo público que é os alunos surdos cegos. Hoje, em nossa escola, possuímos 3 alunos e estamos abertos para mais crianças ou adultos também, pois nós temos todo o ensino fundamental e o EJA para adultos também. Em 2016, a nossa escola participou da primeira conscientização sobre a surdo-cegueira na região. Participamos juntamente com outra escola do Rio Grande do Sul, que ambas, nós e essa outra escola, somos referências no estado na educação de surdos cegos. Temos muito a percorrer ainda, nossos professores ainda estão em formação para saber como realmente trabalhar com essas crianças, mas o importante é que elas não estão mais fadadas a ficarem em casa. Elas podem vir para a escola, elas têm uma escola adaptada, temos piso tátil, temos outras questões de placas, pinturas especiais, tudo para poder receber este público. A nossa escola, embora ela seja estadual e tenha a portaria do Estado para trabalhar, nós infelizmente não temos a ajuda que deveríamos ter frente à Secretaria de Educação para dar conta do trabalho com essas crianças. Então a própria escola busca e batalha para conseguir condições financeiras próprias
e através de ajudas de outras entidades, de pessoas, de empresas, para conseguirmos ter o material pedagógico necessário para dar conta do aprendizado dessas crianças. É possível sim, porém é um processo longo, mas não é impossível, basta querer. Neste ano de 2017, estamos novamente engajados na segunda conscientização do Novembro Branco e Vermelho, que é o mês referência da surdo-cegueira. A partir do ano passado, do movimento do ano passado, nós conseguimos em Novo Hamburgo uma lei municipal instituindo o Dia da Surdo-Cegueira, que é o último domingo do mês de novembro. Venha conosco, venha conhecer nossa escola. Olá, sou Fabiane, diretora da Escola Especial Professor Alfredo Dupe. E hoje venho aqui conversar com vocês para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, o trabalho desenvolvido nesta escola, que há 68 anos dedica-se à educação de surdos. Hoje, a escola dedica-se não somente à educação de surdos, e também realiza um trabalho com a educação de alunos com surdo-cegueira. Estes alunos nos chegam para a estimulação da linguagem. São encaminhados para a escolarização, onde desenvolvem um trabalho junto a uma professora especializada na área. A professora também desenvolve um trabalho junto às famílias, prestando orientação, auxílio, de como desenvolver esse trabalho junto à família, de dar uma continuidade ao trabalho desenvolvido na escola. Hoje, nós percebemos que a importância deste trabalho, né? O valor, né? Valorizamos esse trabalho, pois nossos alunos com surdo-cegueira não têm acesso às escolas regulares. Eles precisam de um atendimento especializado, o que só podem encontrar aqui na escola. Meu nome é Eliane, eu sou professora da Escola Professor Alfredo Dupe, da cidade de Pelotas. Vou contar para vocês um pouquinho da minha aproximação com a surdo-cegueira. Há uns 5 anos eu trabalhava em outra escola para deficiente visual aqui na cidade e conheci uma menina que na época tinha 4 anos, que tem surdo-cegueira. Quando eu me aproximei dela para fazer os primeiros atendimentos e a mãe me disse que ela tinha surdo-cegueira, a princípio eu me assustei. Eu não sabia como eu ia trabalhar com ela, eu nunca tinha conhecido uma pessoa com surdo-cegueira. E a partir desse momento eu comecei a ir atrás de cursos, de profissionalização, participar de congressos, para conhecer um pouco mais sobre a deficiência e para poder qualificar meu trabalho com ela. Faz 5 anos que eu a conheço e nesses 5 anos eu tenho acompanhado o desenvolvimento dessa menina. Eu trabalhei 2 anos nessa outra escola com essa menina e desde que eu estou no Alfredo Dupe, há 3 anos, eu trabalho mais próximo dela. Nos últimos 2 anos eu sou professora titular da turma dela. Atualmente essa menina está com 9 anos, ela está no 3º ano e ela tem a surdez e baixa visão. A família é muito participativa, a gente tem uma ótima comunicação. Eu oriento muito a família em relação à rotina da menina, a limites, a regras. Ela tem um bom conhecimento de conteúdos de escola, né? E ela tem se desenvolvido muito bem na escola. Como podemos observar nas narrativas tanto dos professores quanto das diretoras da escola, de fato nós podemos observar que requer ainda muito para que se possa contemplar todas as necessidades. A gente pode pensar assim, mas isso é impossível. Eu agora pergunto, Fernanda, tu acha isso impossível nós contemplarmos todas as necessidades se tivermos mais pessoas como você, que se preocupa com o outro e não olhar para quantas pessoas mesmo eu vou fazer toda uma linha de estudo, de pesquisas, porque o quanto você tem estudado esse assunto? Na verdade a gente precisa de muito pouco, né? Nós precisamos uma mudança de visão. Trabalhar na área da inclusão não é algo tão difícil assim, só que a gente precisa estar aberto para isso.
Então, quando tu recebe uma criança com surdo-cegueira, tu precisa buscar outras formas. Assim como tu busca quando tu recebe um aluno que copia mais devagar, que fala com dificuldade. É a mesma busca, só que ela vai se dar de outras formas, né? Então, a gente precisa estar aberto para isso também. Eu tenho me dedicado, como tu disseste, há 6 anos já em formações. Este ano, né, eu terminei o mestrado, onde eu busquei pesquisar sobre as formas de comunicação da criança com surdo-cegueira congênita, né? Então, foi a primeira pesquisa a primeira dissertação no estado sobre o assunto, né, sobre a temática da surdo-cegueira. Então, o quanto a gente precisa buscar não é tão difícil assim. Tem desafios, com certeza, muitos, né? Eu preciso buscar formas diferenciadas de me comunicar, eu preciso buscar recursos diferenciados para me aproximar, mas não é uma coisa de outro mundo, né? Basta a gente estar disponível para isso. Então... Mas não é, talvez você dizendo pelo conhecimento que você já tem. Mas se eu me aproximar hoje de uma pessoa com uma deficiência, se a pessoa só é com a deficiência visual, eu já tenho dificuldade de como auxiliar ela, de como me comunicar com ela. Agora, imagina, a pessoa não me ouve, a pessoa não me vê, como é que eu vou me expressar com ela? E eu não tenho formação nenhuma para isso, tá? É por isso que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, né, Simone? A gente precisa falar sobre a deficiência visual, a gente precisa falar sobre a surdez, a gente precisa falar sobre o autismo, a surdo-cegueira, entre tantas outras que tem. A gente precisa explorar, né? Poxa, quantas pessoas tem, né? Se a gente for pensar aqui no nosso município, pessoas com deficiência são várias, adultas, crianças, pequenas, grandes, enfim, são muitas pessoas com a deficiência. Então a gente precisa estar um pouco mais aberto, né? Eu sempre trago como exemplo a minha família. A minha família, até eu entrar no mundo do magistério, eu tenho um primo que tem uma deficiência intelectual, mas eu nunca percebi ele com uma deficiência. Tanto que eu posso dizer que ele tem uma deficiência fazem poucos anos, porque a gente foi criado tão natural, por isso que eu acho que para mim é tão natural, porque ele foi criado como qualquer um de nós, né? Ele é mais velho do que eu, mas ele sempre esteve com a gente. Fisicamente ele tem uma questão numa mão, né, que é visual, então ele sempre precisou de ajuda para se servir, para cortar a comida, mas fora isso sempre foi muito tranquilo. Então para mim é muito comum isso. E a minha família hoje, por exemplo, eles já são habituados a terem uma pessoa com surdez dentro de casa, uma pessoa com surdo-cegueira. Claro, eles precisaram estar disponíveis a ouvir novas formas de se aproximar, de conversar. Então, eles também se colocaram numa posição de buscar. Hoje, então, por exemplo, se minha mãe está na rua e ela encontra alguém que tem uma deficiência ou está falando sobre isso, ela já está muito mais atenta. Ela já sabe até formas de se chegar, né, de chegar perto. Essa forma, porque nem eu fiz outrora no outro programa uma entrevista com a Deves aqui de Novo Hamburgo, e onde nós tratamos do assunto da cegueira, né, de como, e eu falando com o seu Flávio disse a forma de auxiliar a pessoa com deficiência visual quando ele quer atravessar uma rua. Eu, por desconhecer, automaticamente eu iria pegar ele do braço para atravessar a rua. E ele disse, essa não é a forma mais adequada, porque, né, ele se sente mais confiante se eu simplesmente servir como os olhos dele. Ele vai se apoiar em mim e eu vou conduzir ele para atravessar a rua, mas ele está se apoiando em mim. E essa é a forma correta? Hoje eu sei, mas se eu não tivesse conversado com ele, eu não saberia como proceder. É que vem a questão de que a gente não está aberto, não que seja por uma coisa consciente, mas nós não estamos acostumados a viver nesse mundo diferente. Então, eu quando saio, né, eu tenho uma grande amiga, a Giovana Pila, que é uma pessoa com surdo-cegueira adquirida, ela é uma judoca, né? Quando eu saio com ela, é muito engraçado, assim, lugares muito simples, desde um supermercado, desde uma viagem, por exemplo, as pessoas ficam olhando pra gente com os olhos estranhos, assim, mas são formas. E o que eu criei por hábito?
todos que estão ao meu redor e que vão ter contato com ela, eu não procuro fazer as coisas sempre sozinha, eu procuro dizer, tu quer conversar com ela? Se aproxime do lado esquerdo, fale baixo, com calma. Então eu tenho tido esse cuidado também de que, bom, eu preciso falar para as pessoas como é. Não é só eu fazer, eu preciso espalhar esse conhecimento. E eu acho que é isso que falta, né? Hoje a gente tem muito de que eu tenho conhecimento, ele é só para mim, eu não vou passar para ninguém. E não, o conhecimento ele só serve quando eu posso passar para outra pessoa. Então eu preciso, se eu sei fazer uma coisa, eu posso passar para uma outra pessoa, né? Por exemplo, amanhã ou depois é você que vai estar entrando em contato com ela. Você precisa saber como entrar em contato. Por que eu sempre? Talvez no primeiro momento eu vou estar junto, mas e no segundo momento? Quer dizer que tu não vai poder conversar com ela porque eu não vou estar junto? Então a gente precisa também ter isso, né? Porque a inclusão, quando se fala em inclusão, logo a gente associa essa responsabilidade para um universo escolar. Mas a inclusão, e a inclusão na sociedade? Como eu lido com nas múltiplas deficiências, sendo que essas pessoas fazem parte da nossa sociedade e é muito importante que eles se sintam fazendo parte, ter as suas necessidades atendidas. Como é que é a acessibilidade da cidade, né? E por onde essas pessoas circulam, né? A partir do momento que ela não está ouvindo e não está enxergando? Na verdade, quando é uma pessoa com surdo-cegueira, por exemplo, dificilmente ela vai poder se locomover sozinha, né? Em razão de que ela não tem a visão para compensar a falta de audição e não tem a audição para compensar a falta de visão, ela vai precisar estar andando com alguém. Não falando só da nossa cidade, então não se restringe apenas a Novo Hamburgo, né? É maior, é a nível de outras cidades, é a nível de estado. Calçadas. Como eu vou caminhar numa calçada? Porque, por exemplo, esta pessoa precisa usar uma bengala, né? Porque, embora ela caminhe ao meu lado, a bengala ainda dá alguma segurança para ela. Eu não sou 100% a segurança dela. A bengala é a segurança mais próxima. Então, como é que ela vai caminhar numa calçada se a calçada tem buraco, se a calçada tem coisas espalhadas, às vezes tem banquinhos, né? Tem bancos como se fossem de praça, tem calçadas. Às vezes a gente tem esses negócios de entulho. Tem tantas coisas numa calçada. Mas, Fernanda, falar em bengala, né? Vou pegar uma referência de algo que eu tive acesso a uma informação recentemente. A tecnologia está avançando muito. Sim. Recentemente nós tivemos a participação no programa Designo, que é um programa dos jovens, onde os jovens da La Salle, em Canoas, estão com um projeto onde eles desenvolveram uma bengala com sensores. Uhum. Então, assim, a pessoa não ouve e não fala, mas ela sente. Então, essa bengala auxiliaria e muito para uma pessoa com uma deficiência múltipla. Essa bengala, ela vai auxiliar no momento porque eu imagino, não conheço o projeto, mas eu imagino que essa bengala deva de ser assim. Esse sensor deve de produzir algum som. Então, ele só iria ajudar mesmo a pessoa com surdo-cegueira se ele produzisse uma vibração. Daí sim. Então, na verdade, por isso que eu te digo, são coisas simples. Então, daqui a pouco, essa ideia desta bengala, que hoje reproduz um som, ela poderia reproduzir uma vibração. Aí ela daria um indicativo, né? Pensando nessa questão do sentir, eu mencionei porque ela é, de fato, com vibrações. Então, sim. Agora você falando assim dessa questão de como se locomover sozinho, porque imagina, se eu for levantar daqui, eu dependo de alguém que me conduza, porque eu não posso dar um passo para frente, porque eu não vou conseguir enxergar e nem ouvir, né? Então, essa questão de sensores e da tecnologia, o que mais nós temos já, digamos, sendo desenvolvidos para atender essas necessidades? A respeito dessa questão que tu falaste de sair do lugar, o que só assim para clarear? Dentro de espaço fechado, né, que a gente costuma dizer a casa, a escola, a pessoa com surdo-cegueira tem sim a autonomia de se locomover sozinha. O que a gente tem um cuidado muito sério em relação ao externo, né? Porque, bom, a gente sabe que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência está, no momento que está com o pé para fora de casa, para fora de algum espaço,
está nas possibilidades de riscos, né? Então, para fora do ambiente, né, no ambiente externo, é que a gente recomenda que não use, não se locomova sozinho, por uma questão de segurança. Mas a nível de recursos nós temos, sim, bastante coisas, né? Tem vários projetos novos. Esse ano, inclusive, estão comentando muito a respeito de uma luva, né, para a questão da surdo-cegueira. Temos um jovem aí muito promissor que tem feito pesquisas sobre um colete, né, desenvolvido para pessoas com surdo-cegueira. A gente tem recursos de celular, a gente tem coisas, sim, que já existem hoje. É possível de nós agora, ao longo do mês de novembro, que nós vamos estar debatendo bastante esse assunto, por tratar-se do Dia Nacional, né? Ainda não exato de fato, né? Mas que está se reivindicando aí para que seja, que é a campanha da surdo-cegueira. Então nós vamos explorar bastante desse assunto no decorrer do mês de novembro e, se pudermos, buscar relatos de pessoas que estão dentro desse universo de desenvolvimento, de doar-se, porque, por que discutir? É uma linha de aprendizado, é algo que pode despertar muito, né, de, digamos, criatividade de pessoas que possam querer contribuir também, né? Tem muitas ações previstas para esse mês de novembro, não? Sim, sim. Aqui no nosso estado nós estamos nos focando na semana do dia 26 de novembro ao dia 2 de dezembro, na verdade 3 de dezembro, onde a gente vai fazer várias ações a nível de estado. Então, ações aqui na região do Vale dos Sinos, Porto Alegre, Pelotas e região, né, ali outras cidades próximas. Mas, paralelo a isso, a gente tem feito outras atividades. Então, a Feira do Livro de Pelotas, Feira do Livro de Porto Alegre, teremos participação na Feira do Livro de Campo Bom também, de Novo Hamburgo. Então, a gente tem já feito algumas ações. Por que Feira do Livro? Se eu sou surdo e eu sou cego? Então, um dos recursos a partir da minha pesquisa de mestrado foi a produção a gente teve que buscar produzir recursos para trabalhar com essas crianças. E um dos materiais, então, foram os livros acessíveis, né? Que eles foram e são pensados totalmente para o tato, né? Então, eles são feitos de uma forma diferenciada, que a gente vai deixar hoje na curiosidade, né? De como que é esse manuseio desse livro, como é que é esse material. Mas temos feito, então, depois desta pesquisa, dessas produções, nós temos feito várias participações em feiras do livro para divulgar da possibilidade de se produzir um livro, que a gente acha que é uma coisa de outro mundo e, na verdade, é uma coisa super fácil, né? A Fernanda acha tudo fácil. Eu acho que, na verdade, esse dizer fácil também é para instigar as pessoas. Então, quando eu digo que é difícil, eu estou comprovando que é difícil. Eu estou dando o veredito de que é difícil fazer. Então, eu preciso tentar mostrar o lado mais simples de fazer. Na verdade, é possível. Isso, é possível. Mas eu ainda... Então, é possível que a Fernanda faz. Né? Mas eu ainda continuo dizendo que não é tão difícil. Talvez, então, não vamos usar o fácil, mas não é tão difícil. Quando a gente para pensar, a gente vê que não é uma coisa de outro mundo. É conhecimento, né, Fernanda? Sim. Porque essa tua doação de buscar explorar bastante do assunto e buscar as experiências das demais pessoas para poder ter toda essa contribuição que você está tendo, porque você está doando vida para um projeto assim, né? Como é que foi essa reivindicação junto da Câmara dos Vereadores em Novo Hamburgo para se ter aí, né, uma lei municipal reconhecendo a surdo-cegueira? Então, a partir da campanha do ano passado que nós fizemos algumas ações mais aqui na escola, na Kelly Maze, e numa dessas movimentações eu entrei em contato com o vereador Issur, né? Muito por ele ser professor, então ele ter uma noção também do que a gente estava falando, e a gente apresentou então um projeto de lei para ele, né? Ele na mesma hora se mostrou muito empolgado e disposto a colaborar com a gente. Ele foi estudar mais sobre o assunto para poder entender do que ele estava pedindo. No início do ano ele conseguiu protocolar então o projeto de lei, e já esse ano nós conseguimos regulamentar a lei, né? Então
Foi muito rápido, foi uma conquista muito grande, porque um município onde não temos ainda uma ONG, uma instituição específica da surdo-cegueira, embora a escola Kelly Mays seja a escola de referência, nós não temos, por exemplo, uma instituição, uma associação da surdo-cegueira. Então a gente já conseguiu esse passo que foi muito importante. Foi a nossa primeira grande conquista na área aqui na nossa região, né? E é uma conquista significativa, com certeza. Sim, porque... Você mencionou a questão das ações que vão estar acontecendo ao longo desse mês. Tem alguma ação em específico que a comunidade poderia participar um pouco mais dessas experiências? Sim, então no dia 26 de novembro, né, um domingo, no plenarinho da Câmara de Vereadores, aqui em Novo Hamburgo, nós vamos estar realizando o primeiro encontro da surdo-cegueira no estado do Rio Grande do Sul. Ele vai ser das 14 às 18 horas. Nós vamos contar com diversas palestras, oficinas, rodas de conversa. Vamos contar com pessoas vindo de fora do nosso estado. E ele é um evento aberto para toda a comunidade, né? A gente não está dizendo que é para professores, para profissionais, não. Ele é aberto para quem tiver vontade de conhecer sobre o assunto, de questionar, até mesmo de contribuir. Então, ele é um evento que vamos contar com a participação de famílias também, né? Então, é um evento onde a gente está chamando a comunidade e nós temos uma página no Facebook, que é o Surdo-Cegueira RS, onde a gente vem mobilizando as pessoas e vem divulgando a respeito das ações. Nós também temos essa camiseta que eu estou vestindo, né? Estamos vendendo ela para quem tiver interesse em também ajudar e entrar nessa causa, né? Então, na página do Facebook tem todas as informações sobre valores, formas de adquirir, e é uma mobilização, né? Porque nós temos, sim, o grande sonho de conseguir oficializar uma instituição aqui específica da área, não somente a nível de escola, mas a nível de esporte, de lazer, de outras tantas possibilidades que essas pessoas teriam. Então, esse é o nosso grande sonho, mas a gente precisa ser visto, ser mostrado para que isso possa acontecer, né? Bacana. Pena que nosso tempo não nos permite dar uma sequência. Tem muita coisa ainda para ser dita, né, Fernanda? Com certeza. Eu sinto assim que nessa parte da mobilidade, dos desenvolvimentos, das ações em si, a forma das pessoas contribuírem, que você agora mencionou, acredito que nós podemos explorar ainda mais, né? E eu quero muito poder ter essa oportunidade de nós falar um pouco mais sobre esse assunto, mas isso vai ficar para um próximo programa, né? Nós chegamos ao final deste, te agradecendo por você existir, pela tua contribuição socialmente, né? Eu sempre digo, não é possível todos nós nos mobilizarmos, né? Mas saber que cada um tendo a sua contribuição nos alegra e alegra muito. Agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a tua atenção, Fernanda. Eu que agradeço, né, tanto a receptividade aqui do programa, de todos vocês que têm nos apoiado, né? O fato de poder falar sobre o assunto nos é muito importante, porque queremos divulgar. Então, eu agradeço muito essa possibilidade e também a parceria, né, deste mês que tão importante é para nós. Fica nosso carinho e nossos agradecimentos a todos vocês que nos assistem.